O Anel de Giges é uma história pertencente a um texto presente nos livros 2 e 3 da obra A República, de Platão. Trata-se de um diálogo entre Glauco e Sócrates, no qual ambos refletem sobre a justiça e a injustiça. Glauco pretende mostrar para Sócrates que a justiça e a injustiça caminham sempre juntas. Além disso, quer refletir sobre como ambas agem diante dos impulsos causados pela paixão. É válido mencionar que este referido tema, que tange o contexto desta parte da obra, é objeto de reflexão desde o livro 1 e também segue sendo abordado em alguns momentos ao longo do livro 2. Para apresentar esta ideia, utiliza-se de um recurso imaginário, que é uma história cujo personagem central é Giges. Agora vamos falar do resumo do Anel de Giges, do relato de Glauco. Certa vez, Giges estava trabalhando com o pastor Paracreso, um antepassado seu que na ocasião era rei da Lídia. De repente, um terremoto acompanhado de uma forte tempestade tomou conta do ambiente, e a violência de tais eventos naturais rompeu o solo, abrindo uma fissura. Curioso, Giges desceu pela fenda e deparou-se com muitas coisas encantadoras, dentre as quais havia um cavalo de bronze e oco, com certas aberturas. Espiando por uma das tais aberturas, viu um cadáver nu que possuía um anel em um de seus dedos. Giges pegou o referido objeto e então retornou para a superfície. Conforme ocorria todo mês, certo dia os pastores se reuniram para prestar contas ao rei, e como de costume, Giges, com o anel em um de seus dedos, preparou-se para participar de tal ato. Em certo momento, ele virou o engate do anel para dentro da mão e tornou-se invisível. Intrigado, girou-o para a direção contrária e tornou-se visível novamente. Giges, então, fez alguns testes com o anel e passou a dominar seu poder. A partir disso, escondido, começou a frequentar o palácio e tornou-se amante da rainha, com a qual assassinou o rei, tomando o poder para si. Glauco, após finalizar a história, reflete: se houvesse dois anéis como o da narrativa, e um fosse dado ao homem injusto e o outro ao homem injusto, ambos iriam igualmente tirar vantagens de várias situações conforme fossem suas vontades. Portanto, justo e injusto caminhariam juntos, e a justiça não seria praticada por espontânea habilidade ou por possuir alguma recompensa em si mesmo, mas apenas pela necessidade. Glauco afirma também que o homem sempre acredita que a injustiça é mais útil do que a justiça. O homem injusto deve ser hábil, tão qual é um artista, deve ser ágil. Cautelosamente, sempre passando despercebido. Não deve errar, mas se o fizer, precisa contornar o fato. Há de ser corajoso e persuasivo em suas ações. Se alguém porventura o desmarcar, então o injusto estará sendo medíocre, pois o acúmulo da injustiça seria parecer justo sem de fato ser. Por outro lado, o homem justo é aquele que sempre é nobre e simples, sendo bom e não apenas parecendo ser. Supondo que esse tipo de indivíduo tenha fama de ser injusto, ele deve resistir à má fama e continuar firme até o momento de sua morte. Considerando esses dois perfis opostos cujas finalidades e modos de agir estão determinados, é possível saber quais dos dois tipos de homem é mais feliz. O primeiro exemplo de anel de Giges é um pouco moral. Você, o que faria se tivesse um anel que o deixasse invisível? Você usaria esse anel para fazer o bem ou para fazer o mal? Você se transformaria com o poder em suas mãos? O que você faria se você ficasse invisível? O segundo exemplo é a corrupção que acontece hoje. Julgamos os políticos por fazerem desvio de dinheiro. Mas e se você pudesse estar no lugar desses políticos? E se você tivesse uma oportunidade de roubar, será que você não roubaria e não se aproveitaria dessa situação? Temos uma sociedade hipócrita,
que julga as pessoas em cargos de uma profissão, como de um exemplo, a dos políticos. Mas e se você estivesse lá? Não faria o mesmo? Não roubaria também? Julgamos as pessoas por elas fazerem coisas que as beneficiam a si própria. Mas na primeira oportunidade que tivermos de nos beneficiar, iremos fazer isso sem pensar na consequência do ato?